Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. O maior mistério de todos os tempos é entender onde que está esta graça e esta misericórdia. Onde que está o trono da misericórdia. Estamos estudando a mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, e ele tem por subtema o trono da misericórdia. Nos cultos anteriores nós estávamos aprendendo quanto à organização do templo, quando Deus instituiu para que Salomão levantasse um trono, um templo, né? E quando antes mesmo, quando estava no deserto, antes de Davi, antes de Salomão, com Moisés, Deus instituiu também que fizesse um tabernáculo. Há uma diferença de um templo físico em um lugar como um tabernáculo. Um tabernáculo porque eles iriam em uma peregrinação no deserto. E o tabernáculo eles desmontavam e montavam. E o profeta nos disse que quando a coluna de fogo se movia, eles tinham que se mover também. Quando a coluna de fogo parava, eles tinham que parar. Eu lembro que na escritura de Deuteronômios 8, ele disse que eles peregrinaram por 40 anos para poder chegar à terra prometida. Só que a travessia deles a esta terra prometida seria como 3 dias, né? E por que eles passaram 40 anos peregrinando? Então, Deuteronômios 8 nos fala que Deus estava testando eles, provando eles, para ver se eles guardariam ou não a palavra que Deus havia dado. Por causa da dureza do coração deles, porque nós quando olhamos para o cenário, desde quando eles saíram do Egito, até entrar à terra prometida, se passaram uma geração. Foi aquela geração que crucificaram a Cristo ali. Como que é crucificaram a Cristo? Foi aquela geração que se levantaram contra Moisés. E ninguém daquela geração, a não ser Josué e Caleb, entrou. Os outros pereceram no caminho. Por causa da dureza do coração. E aqueles que nasceram no caminho, esses também entraram. Mas daqueles que saíram do Egito, apenas 2 entrou. Que foram Josué e Caleb. Então nos mostra que eles conseguiram passar pelo teste. Se vocês leiam lá, Deuteronômios 8, né? Por que Deus? Para tentar, para provar, para ver se eles guardariam ou não os mandamentos de Deus. Daquilo que Deus havia dito para eles fazer, eles estavam fazendo. Aquilo que Deus havia dito para eles não fazer, eles estavam fazendo. Transgredindo a palavra de Deus. Hoje, um paralelismo, aquilo que a mensagem libertadora da voz do sétimo anjo veio para dizer, para nós não fazermos, o povo está fazendo. Por exemplo, se denominar, deixar o espírito de nicolaitismo tomar de conta, o espírito balaanismo, tudo isso nós temos estudado nas eras, tudo isso estudamos nos selos, e isso nos acompanhará. Os espíritos do nicolaitismo, homem sobre homem. Homem sobre homem. O profeta vai falar agora na leitura, na sequência que nós vamos dar, da mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, o profeta vai falar sobre isso novamente. Deus não deixou nenhum homem para guiar o seu povo. Deus não confiaria o seu povo à mão de um homem terreno. Por isso que o profeta veio e disse que nós temos um líder hoje. E quem é este líder? É o Espírito Santo. Deixou isso, está bem claro. Não é uma igreja, não é uma central, não é a nossa central, não é. Não é um apóstolo, não é um mestre. Até mesmo o profeta diz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas uma voz, quando ele chega, pode usar.
Paulo também ele disse em Gálatas 1:8 que nem Paulo, ele mesmo, poderia mudar aquilo que ele havia dito. E nós encontramos muitas pessoas dizendo, eu acho que o profeta quis dizer isso. Não, o profeta, você não tem que achar nada, irmãos. Tome a mensagem, Deus é o seu próprio intérprete. O profeta diz que quando Deus disse haja luz, houve luz. Você toma muito cuidado quando vem algum pregador da mensagem, vem dizer, olha, o irmão Branca disse que eu acho que o irmão Branca quis dizer. Não, não ache nada. Deixe do jeito que está ali. Se o profeta não fez conhecido de uma forma melhor, mais clara, apenas fique calado, não tente. Uma das coisas que o profeta mais nos estimulou era não se comprometer com a palavra. Ele diz a teu próprio filho, a José, não se comprometa com a palavra. Não podemos nos comprometer com a palavra. Nos comprometer é o quê? É deixarmos a palavra de lado porque qualquer um outro disse. Então nós tomamos o outro como nosso líder e não a palavra, o Espírito Santo. Então isso é nos exortado através de toda a mensagem a isto, a tomarmos cuidado com isso. E eu creio que é aquele período, porque a terra prometida do novo corpo, isso se dará para nós no nosso arrebatamento. Um pouquinho antes do nosso arrebatamento, quando nós vermos os nossos irmãos ressuscitados, quando nós vermos eles. A nossa transformação está ligada em ver eles. Por quê? Porque eles têm ressuscitado já, mas e aí, nós não vimos ainda. Mas como você está dizendo que eles estão ressuscitados? Porque o profeta diz que quando ele desce, 3 coisas ele faz. As 3 coisas ele faz ao mesmo tempo, quando ele desce. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E uma delas é o que chama os mortos em Cristo. Não vamos entrar nesse assunto, mas se o profeta disse, o profeta quis dizer, eu acho que o profeta não quis dizer isso. Não, recolha-se no seu acho. Eu não entendo o que o profeta quis dizer, Senhor, eu não entendo. Eu deixo aí, lá na frente, o Espírito Santo vai poder me abrir, me ajudar. Indivíduo, particular. Eu não posso dizer, eu acho que o irmão Branca quis dizer isso. Não, não. Na mensagem de Deus, seu próprio intérprete, ele diz, Deus é o seu próprio intérprete, é o nome da mensagem. Ele já interpretou, não precisa ninguém interpretar. A palavra já está interpretada para nós. O que nós precisamos é tomar ela. A confusão e o problema começa é quando nós queremos que todos tenham o mesmo entendimento. Quando que todos vão ter o mesmo entendimento, irmãos? Se Deus está tratando como indivíduo. Perguntaram ao irmão Branca, uma pergunta e resposta, irmão Branca, é real que a igreja se unirá em uma revelação coletiva? Ele diz, eu contesto isso. Não haverá uma revelação coletiva. Porque a revelação, ela é como indivíduo. Você vai encontrar um aqui, um outro um pouquinho mais na frente, um outro um pouquinho mais na frente. Mas o que está aqui atrás também faz parte. E Deus vai pedir o que para ele? Aquilo que Deus deu. A semente caiu na boa terra, 30, 60 e 90. 100 por 1. 30, 60 e 100 por 1. Ele vai pedir quanto daquilo que ele te deu, daquilo que ele não te deu, ele não vai pedir. Então, por isso que o profeta disse, se você pode caminhar uma polegada, caminhe. Mas caminhe ali, firmado na palavra. Diz, não, é verdade. Eu não entendo, mas eu creio, porque o profeta disse. Tem até um cântico que diz, Deus pensou, o profeta falou e eu creio. Amém, pronto. Como? Eu não sei. Mas eu creio. Eu creio. Então, irmãos, quando ele diz, os selos foram abertos. Eu creio, pronto. Eu não consegui ver. Aí é um problema seu. Então você vai ter que começar a cavar. Começar a ir aos pés de Cristo. Senhor, me ajuda, me abra. Porque se o teu profeta diz que os selos foram abertos, e eu não enxerguei ainda, eu preciso saber, eu preciso enxergar. Mas não, você não viu e você não busca.
Então você será culpado por você mesmo, porque você não cavou, você não buscou, não houve interesse da tua parte de buscar na mensagem. Não é ouvir pregação do pastor, ouvir de outro, ouvir de outro, ouvir de outro, ouvir de outro. Não, é buscar na mensagem. O César Roberto, pastor, onde é que está escrito isso? Opa, está no parágrafo tal da mensagem tal. Opa, então vou anotar aqui, vou ler lá. Nós precisamos disso, irmãos. É disso que nós precisamos. Alimentar-nos da palavra, a palavra. Isso aqui que nós fazemos. Ler a mensagem, aqui eu estou falando. Então, que Deus possa nos ajudar a compreendermos isso. Então, esse período ali, das pessoas andando, sendo provados, para ver se eles guardariam ou não os mandamentos do Senhor, eu creio que isto tem acontecido. Por isso que muitos vão ficando no meio do caminho. Muitos vão descrendo da mensagem. Muitos vão deixando a mensagem. Aí você mais encontra na internet, por que eu deixei da mensagem? Está cheio disso. O eleito, ele não se perde. O eleito não se perde. Eleito é eleito. Ele opera como eleito, ele trabalha como eleito. E se não chegou o tempo dele, não importa o que ele esteja fazendo. Importou a vida do ladrão para Cristo? O que ele havia cometido? Nossa mente que fica, não, é impossível Deus salvar uma pessoa daquela. Então assim, é impossível, porque nossa mente humana não consegue alcançar o outro nível. Está condicionada aqui. Aquela pessoa é muito ruim, aquela pessoa isso, aquilo. Você não sabe antes do fim do tempo se vai ter uma oportunidade dela se entregar realmente a Cristo. Eu apenas fico quieto, eu não falo nada. Eu só leio a Bíblia. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Pronto. O tempo para isso cabe a ele. Quando Cristo ele falou lá atrás, há 2000 anos atrás, ele disse: meu Pai que me deu é maior do que todos, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Por isso, que se a pessoa ouvir tal fulano, ele vai cair, ele vai sair da mensagem. Se for ouvir opositores, irmão, eu não fico perdendo meu tempo ouvindo opositor da mensagem. Eu não perco meu tempo. É perda de tempo. Se você não tiver estrutura, você ficar ouvindo, você pode se trupicar. Perder a sua eleição, você só vai perder se você nunca foi eleito. Mas se você foi eleito, você pode se trupicar, se enrolar aí, se enroscar, um tempo ficar ali preso, Satanás batendo no você, para cima e para baixo, até tu voltar e se posicionar. Opa, peraí, misericórdia, Senhor. Mas por quê? Por que tu passou por aquilo? Porque tu escolheu com a tua mão. Tu buscou, tu não vigiou. Então eu não perco meu tempo ouvindo opositor. Porque não? Deus abençoe, irmão, tá bom. Você não é assim, tá bom, Deus te abençoe. Eu não creio com os céus abertos. Tudo bem, irmão, Deus te abençoe. Eu não creio que é assim. Não, eu não creio que é a vida. Tudo bem, irmão, Deus abençoe. Nós vamos nos ver lá. Pronto. Você não se compromete, você não compromete teu irmão, você não vira uma pedra de tropeço a ninguém. Você não vira um irmão indesejável. Então pronto. Os outros vão falar assim: rapaz, aquele irmão tanto faz correr para cima como correr para baixo. Ele é feliz, ele é contente. É assim. Porque a revelação, quem deu isso para você? Então aquilo que Deus te deu, guarde. Guarde. Simplesmente guarde. Não entendeu? Não entendi. Senhor, não entendi, mas eu vi que na tua palavra está dizendo isso. Então, Senhor, me ajuda a entender. Pronto. Pronto. Agora é papel dele abrir o nosso entendimento. Não é do pastor, não é do fulano, não é do evangelista, não é de ninguém abrir o entendimento de ninguém. O único que pode abrir o nosso entendimento é o Espírito Santo. Ele é o único. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé? São João capítulo 3, versículo 16, diz assim, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Levantemos nossas mãos, e eu peço aqui um levantar de mão em favor do nosso irmão Monteiro. Está bem debilitado, né? Está acamado, quase já não conseguindo falar. E hoje fizemos uma chamada de vídeo com o pastor Ailton, que esteve com ele, né? É um homem de quase 100 anos de idade, labutou muito nesta vida, e está passando por este momento difícil, que todo ser humano está listo a passar, se não a chegar ao nosso arrebatamento físico. Mas Paulo nos diz que importa se passarmos deste plano terreno ao outro, se nós deixarmos esse tabernáculo terrestre, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos um outro preparado para nós. O que nós precisamos é entendermos que nós precisamos estar posicionados a todo momento, não deixar em momento algum que nossa fé recaia. É entendermos que quando chegarmos no nosso momento, Deus nos levará em glória, para estarmos lá do outro lado, onde terminará todo o sofrimento, todo o pesar, todo o peso, né, da idade, todo o cansaço, né, termina quando nós passamos para o outro lado. Então que Deus possa ajudar o nosso irmão Monteiro, toda a igreja ali em Jandira, juntamente com o pastor Ailton também. Que Deus possa fortalecer a cada um dos nossos irmãos. Amém? E se você conhece alguém que está enfermo e gostaria de levantar a sua mão e incluir nesta oração, levante neste momento, inclinemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da Tua presença, com arrependimento também, ó Deus bendito, de todos os erros e pecados que hajamos cometido, seja por pensamentos, palavras ou ações, que o Teu sangue foi vertido ali na cruz do Calvário, ó Pai, possa nos fazer esta completa limpeza, aquela poeirinha que ainda tem nos pegado, pelo momento ainda de estarmos nesses corpos limitados, terrenos, aqui nesta terra, sujeito, ó Deus bendito, a este plano terreno. Ajuda-nos, ó Pai, que a Tua graça e que a Tua misericórdia possam nos acompanhar a cada momento de nossas vidas, ó Pai. Levantamos nossas mãos, Deus bendito, em favor do nosso irmão Monteiro, e também a cada um dos Teus filhos, ó Pai, que tem sido atingido pelos dardos inflamados do maligno, que tem passado pelas provas, pelos momentos de dificuldades da sua vida, seja por saúde, seja problema sentimental, seja financeiro, seja qual for a dificuldade dos Teus filhos. Tu és, ó Deus bendito, o único que pode libertá-los, o único que pode restaurar o casamento, restaurar a saúde do corpo, restaurar, ó Pai, tudo aquilo que tem necessidade, principalmente aquele coração quebrado, ó Deus bendito, pelas coisas mundanas. Tu pode restaurar aquele coração, ou trocar aquele coração, como a Tua palavra diz. Tira o coração velho e dá um novo coração, um coração alegre de poder servir a Ti, ó Pai, de entender a Tua obra redentora na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus bendito. Tu possas partilhar o pão da vida para nós, falar, trazer-nos a Tua palavra, o verdadeiro pão, para que assim nós possamos nos alimentar e assim sermos saciados, ó Pai, espiritualmente falando, aquilo que realmente representa a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, ó Pai, cada um dos nossos irmãos espalhados por toda a face da terra, que a cada juntamento dos Teus filhos que estão reunidos em Teu nome, Tu possas derramar a Tua presença, as Tuas bênçãos, concedendo-lhes tudo aquilo que eles tenham necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo.
Amém e amém. Podeis vos assentar. Vamos ouvir um cântico à deidade. Aleluia, Jesus. Teve 7 pontas, 7 eras na dispensação. Aleluia! Foram 7 anjos, 7 estrelas que trouxeram para nós gentios a revelação de quem é Jesus, caminhando entre o seu. Que João descreve em Apocalipse 1. É ele, expressado nela. Sua glória cétupla o fez cair, mas sua destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus, o que era e há de vir. Glória a Deus! Hoje sua esposa está aqui. Aleluia! Carne de sua carne ela é. Carne de sua carne ela é. Espírito de seu espírito ela tem. Sua palavra em tudo crê. A profecia manifestada hoje é você. Quem é este que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela. Sua glória fez cair, mas tua destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus, o que era e há de vir. Hoje sua esposa está aqui. Aleluia! Só agora no tempo do É verdade. A promessa dele se manifestar é hoje. que os mistérios foram revelados para unir o corpo à cabeça. O Filho do Homem foi manifestado. Glória a Deus! Uma parte foi em cada era, mas agora é em plenitude para unir o corpo à cabeça pelo ministério de Malaquias 4. Quem é este que João descreve em Apocalipse 1? É ele.
percebeu, Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era e há de vir. Hoje sua esposa está aqui. Só agora no tempo do fim, que os mistérios foram revelados para unir o corpo e a cabeça. O Filho do Homem foi manifestado. Uma parte foi em cada era, mas agora é a plenitude para unir o corpo à cabeça pelo ministério de Malaquias 4. Cante conosco agora. Quem é esse que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela. Agora o século fez cair, mas com a destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era e há de vir. Hoje sua esposa está aqui. Hoje sua esposa está aqui. Aleluia, glória a Deus. Há uma grande diferença quando nós adoramos ao Senhor com revelação. Esse louvor, irmão, já é uma pregação. Esse louvor é sétimo selo. Porque muitos falam de um Jesus lá no céu. Eles não entendem que a deidade já desceu. Eles não conseguem compreender. Quando nós falamos aquele que crê, for batizado será salvo, crê no quê? Crê no quê? Porque as denominações estão cheias de crentes em Jesus. Mas nada sabem de um Jesus hoje. Se eles tivessem vivido naquele tempo, eles também nada saberiam de Jesus ali. Porque eles estão atrasados. Fariam os mesmos. Então, quando nós cantamos que o que esse ministério faz? Ele vem para unir o corpo com a cabeça. E por isso que o profeta vem e diz: agora ela é ele. Nós temos aquele louvor, e agora ela é ele, cumprindo sua palavra. Isso é revelação. O que nós estamos cantando aqui está na mensagem. Dar um exemplo. Provando sua palavra, 16 de agosto de 64. 236. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos da mente de Sara lá atrás? Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Mas era um homem em carne humana. Que Abraão chamou de Elohim. Quando Jesus esteve lá em, acho que é São João 4, frente àqueles sacerdotes, ele diz, eles falaram para Jesus: nossos pais comeram maná, todos eles estão mortos. Ah, nosso pai Abraão, isso ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Nem tem 50 anos, como tu vistes Abraão? Você vê como que é um mistério? Aqui o profeta está dizendo, não era Jesus, porque ele não havia nascido, o corpo, Jesus não havia nascido, mas é o mesmo Deus o tempo todo. Por isso que aquele Deus que estava no corpo, chamado Jesus, disse: Abraão viu o meu dia, e se alegrou. Então veja,
que podia discernir os pensamentos da mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem. Eu estou lendo aqui o profeta dizendo. Observe bem. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja. Veja, não mais, a noiva é chamada. Veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado noivo virá diretamente através disto. Disto o quê? Da manifestação do Filho do Homem. O chamado noivo virá diretamente através disto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem de ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. E agora eu pergunto, qual denominação tem revelação do Filho do Homem? Por isso que sem esta revelação do Filho do Homem, não tem casamento. Você pode até ser salvo. Pode ou não pode? Você pode até ser salvo. Tem aqueles que vão ser salvos nem por crer em ninguém. Nós não vimos isso? A salvação comum. Mas serão salvos para quê? Para serem súditos lá, nunca serão reis. Reis e sacerdotes serão apenas aqueles, a esposa, aquele que está unido com a cabeça, aquele que ela é ele. Estava lembrando, o profeta não disse que as virgens fatos estão representadas em quem? Em Noé? Deus não fez uma via de escape dele pelo juízo? E o juízo era o dilúvio, e Deus fez uma via de escape para eles, não fez? E o profeta disse que Noé representava quem? As fátuas, as virgens nércias, porque o verdadeiro eleito havia sido arrebatado. Enoque, vê? Um único de uma geração toda. A igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo. Eu não sei se você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Mas o condutor de doutrina do profeta diz que Cristo não pisa essa terra, enquanto ela não for transformada, ele não pisa aqui. Então como que ele desce? Através da manifestação do Filho do Homem. Aquilo que se deu através de quem? Do profeta. Por isso que o profeta diz, olha, se Jesus aparecesse com aquela mesma imagem lá, daquela foto de Hoffman aos 33 anos, eu não receberia. Foi isso que o profeta disse ou não disse? Amém. Eu li isso aqui. Porque a manifestação dele teria que vir através do Filho do Homem. Manifestação do Filho do Homem, Lucas 17:30. Como foi lá em Sodoma. 3 anjos. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja. E ele como sendo a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Vocês estão vendo? Tem que estar unido aqui primeiro. O profeta pregou a mensagem, a união invisível da noiva. A união é secreta. Acontece aqui em indivíduo. Então veja. E tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Irá para
a festa, a ceia das bodas, é festa, não é casamento. Mas não é assim. O casamento é lá. Não, não é lá. Vamos ver o que o profeta diz? Se cremos no profeta, temos que crer então na totalidade da palavra. Então o profeta diz: e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém? Ela já está unida, veja. Vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Amém? Não para as bodas. Encher a carne, sim, de toda a carne dos poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra aqui se unem com as pessoas e os dois se tornam um, essa é a vinda secreta, porque ele não é a palavra. Amém? Então a palavra vem, desce e se une. Então você casa com ele. Então veja, é ir para a ceia. O arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra que se une com as pessoas e os dois se tornam um, então o que faz isto? Manifesta o Filho do Homem novamente. Por isso que nós cantamos. Houve uma manifestação do Filho do Homem através do profeta, e através do profeta foi manifestada a palavra, a plenitude da palavra foi manifestada para nós. Quando nós aceitamos a palavra, não a palavra de William Branham, por isso que ele diz, eu não tenho nada a ver com isso. Então quando nós recebemos a palavra Cristo, nos unimos com ela, então fazemos o quê? Manifestamos o Filho do Homem novamente. Olha assim, a palavra que se une com as pessoas e os dois se tornam um, então o que faz isto? Então, manifesta o Filho do Homem novamente. Então o Filho do Homem está sendo manifestado aqui na terra através de você. Não os teólogos da igreja. Não os teólogos da igreja. É você. Não os teólogos da igreja. O Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra e a igreja faz a mesma coisa. Glória a Deus. Assunto encerrado. Por isso que quando nós cantamos isso, para unir o corpo e a cabeça, o Filho do Homem foi manifestado. Então quem é esse? Ei, irmãos, isso é tremendo. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender esses mistérios, essas pepitas que estão aqui para nós, aqui no nosso meio, através da palavra. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. Porque senão, as coisas passam por alto. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós estamos falando aqui, na mensagem, Apocalipse capítulo 4, terceira parte. O profeta estava falando sobre os 4 guardas, sobre o posicionamento de cada tribo. Vocês lembram? Só recapitulando aqui, 4 guardas, o tabernáculo ficava aqui no centro, então em cada lado do tabernáculo tinha guardas. Esses 4 guardas são formados por 3 tribos. Então, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui. Então, dá 3 vezes 4, dá 12. Amém? Então, nós aprendemos isso nos cultos anteriores. Mas o profeta vem e nos mostra que no Novo Testamento também nós temos 4 guardas. Da mesma maneira que no Velho Testamento havia 4 guardas para proteger o tabernáculo, a arca do pacto que ali estava, no Novo Testamento também Deus tem 4 guardas. Então aqui em Apocalipse capítulo 4, diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículo 6. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão.
E o segundo animal, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, um rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Nós entendemos que essas 4 unções foram levantadas, quando nós aprendemos isso no livro dos selos. Essas 4 unções, esses 4 guardas, esses 4 animais estavam protegendo algo. E o profeta vem e nos diz que essas 4 unções foi levantada a cada tempo, cada determinado tempo, quando Satanás soltava um poder, Deus vinha com uma unção. Amém? Então, no primeiro cavaleiro do cavalo branco, na primeira era, aprendemos no livro dos selos isto. Então, Deus soltou uma unção. Qual foi a primeira unção? Do leão. O leão rugia, colocava à prova os falsos apóstolos, os falsos doutores, os falsos ensinadores, os falsos cristãos. Como que aquela unção combatia? Ela combatia através da própria palavra. Olha, isso não está escrito, isso não está na palavra. Por que no concílio de Nicéia você não encontra nenhum cristão e nem isso escrito na Bíblia? Porque nenhum deles foram, porque aquilo não estava na palavra. Quando os bispos foram começados a ser colocados na igreja como maiorais, o profeta disse que aquele espírito do anticristo entrou ali para dominar, mas Deus levantou um poder para combater. Você lembra na primeira era? Eles começaram a pegar os irmãos humildezinhos, aqueles que tinham mais poder aquisitivo, começou a dobrar os irmãos humildes, que é contribuir, dar dinheiro aqui, como que você comprar? Né? Então, quando eles se tornavam os anciãos ali, eles podiam fazer o que eles quisessem. E se tivesse alguém que levantasse e falasse contra eles, eles expurgavam da igreja, tiravam fora, matavam a reputação. Por isso o profeta diz na primeira era que os que eram espirituais ainda, que não aceitavam aquilo, aquela doutrina nicolaíta, caminhando, se rastejando, os crentes de Bereia, né, como o Moletaço disse, então eles colocavam à prova, os falsos ensinadores. Foi uma unção, a do leão. Depois, e o Satanás veio como cavaleiro do cavalo branco. O profeta diz, por um tempo pelo ensino adventismo, que ele havia pregado, ele lido o livro adventista, ele dizia que aquele era Cristo. Mas quando o Espírito Santo desceu, mostrou o profeta dizendo, não, ele não é Cristo, porque ele tem um arco, mas não tem flecha. E o profeta vem e mostra, através da revelação, o Deus, né? Jesus Cristo, ele abre a palavra, e ele coloca ali, e diz, aquele é o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, é o anticristo. Então depois veio o cavaleiro do cavalo vermelho, depois que ele conseguiu ganhar terreno, Satanás, com o cavaleiro do cavalo branco, logo ele viu que para ele colocar em prática o seu plano, ele tinha que ter um trono. Então aí na segunda era, deram um trono para ele. Uma vez que empossaram, deram uma coroa a esse espírito do anticristo, então começou a matança. Então para combater esse poder do diabo, que era o cavaleiro do cavalo vermelho, Deus enviou a unção do boi. Foi os crentes que foram mortos nas arenas. Os milhões foram mortos. Deus estava dentro deles. Por que eles estavam assim? Porque eles foram entregues à morte? Por tão somente confessar uma fé verdadeira. E Deus estava ali com eles. Você não via lamúria, você não via choro, você não via resmungação. Não. Como Estevão, nós falamos aqui, né? Acho que foi no sábado que falamos sobre Estevão. Estevão apedrejado, subiu e ele viu o céu aberto. E ele não estava gritando, ai, não me bate. Não. Ele diz, eu vejo os céus abertos e a pedra comendo em cima dele. Deus deu uma unção a Estevão. Então aquilo ele nem estava sentindo.
Da mesma forma, Deus deu a unção do boi, sacrifício, para eles ali suportarem aquilo ali. Eles tinham que derramar, a semente do sangue tinha que ser derramada ali. Então logo depois veio o terceiro poder, o cavalo preto. Foi a venda das indulgências, a compra de perdão dos pecados, né? E Deus deu o quê? A unção da inteligência, o rosto do homem. Mas o que esses animais têm a ver? Os guardas lá, os guardas do Velho Testamento, tinha a bandeira do leão, a bandeira do boi, a bandeira do homem e a bandeira da águia. No Novo Testamento, o profeta vem e nos mostra os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 guardas da arca, do trono da misericórdia. Quem é esse trono da misericórdia? Jesus Cristo. Então, está tudo interligado, irmãos. Está tudo interligado. Então, depois do rosto do homem, a astúcia do homem, porque Lutero levantou-se contra, diz: não, peraí, não foi isso que Deus requer, não é dessa forma, não. Então, quando Lutero levantou com a sua astúcia, então levantou-se a Revolução Protestante, isso está nas histórias aí. Mas logo depois, Satanás vem com um outro poder, que é a mescla do branco, vermelho e com preto. E esse consigo traz o poder da morte. O cavaleiro do cavalo amarelo traz consigo morte. Já não mais morte física, porque a morte física o cavaleiro do cavalo vermelho fez. Esse cavaleiro do cavalo amarelo não traz uma morte física. O cavaleiro do cavalo amarelo, ele traz uma morte espiritual. Porque uma vez que conquistou aqui, uma vez que conquistou o espírito, já era. Não tem mais. Então o cavaleiro do cavalo amarelo traz morte espiritual. Aqueles que morreram fisicamente através do cavaleiro do cavalo vermelho, eles tinham vida. Eles tinham vida eterna. Morreram, mas eles tinham vida. Foram conquistados no corpo físico. Mas hoje, aqueles que morrem pela essa unção do cavaleiro amarelo, não tem vida do outro lado. Não tem vida. Por isso que Paulo diz: onde está a morte do aguilhão? Vocês estão me entendendo? Paulo podia dizer, porque Paulo foi ao terceiro céu. Paulo viu muito mais além. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Diz: para mim o viver é Cristo, o morrer para mim é vantagem, ganho. Estamos além disso. Deixamos de ser criaturas do tempo. Então, irmãos, tudo isso está interligado, as eras com os selos estão interligados. Então agora vamos aqui lermos uma porçãozinha da palavra. Apocalipse capítulo 4. E diz assim, 331. Agora recordem, Deus tem alguns guardas para aquele trono de misericórdia, amém? Quais são aqueles guardas do trono de misericórdia? Correto, Mateus no Oriente, Lucas, Marcos e João, todos os seus 4 evangelhos vindicando o livro de Atos que viria. Eles o guardavam para qualquer parte que você quisesse olhar. Vamos tomar apenas um. Nós não temos tempo. Eu tenho 20 ou mais anotadas aqui. Mas vamos apenas tomar um neste assunto para a salvação. Teremos nosso tempo para orar? Não é 1 hora. Então eu acho que não teremos tempo. Não, é 1 hora. Então eu acho que não teremos tempo.
a não ser que todos vocês queiram orar pelos enfermos. Agora, eu tenho sim tempo suficiente, vem? O irmão diz, fica o dia inteiro. Tudo bem. Quantos cultos nós estamos lendo isso aqui? O profeta fez isso numa escola. Então, como 3, 4 horas, direto. Já era 1h da tarde. Agora observe isto. Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é isto? Número terrestre dos evangelhos, 4. Correto, observe. Agora, Mateus 28, 19 ao 28. Agora, é aí onde vocês vão. Irmãos trinitarianos, 28, 19, correto. Mateus, na última parte do capítulo, diz: ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas aqui veio o Pentecostes e Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus. Alguma coisa está errada aqui. Mateus, é você aquele guarda do portão do Oriente? Como é o portão? O portão é o quê? Jesus. Jesus disse: estreita é a porta. Não é isso correto? É soletrado. Como isso é soletrado? E-S-T-R-E-I-T-A, estreita, ou A-P-E-R-T-A-D-A, apertada. Estreita, estreito, significa canal de água. Água é o portão. Como você entra? Arrependei e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Destrava os portões. Mas irmão Branca, você tem Mateus 28, 19 anotado aqui? Isto é exatamente correto. Mas Mateus, é você um guarda para isto? Claro, eu sou o guarda integral. Agora pegue Mateus 1, 18 e veja o que diz. Veja se os guardas guardam isto. Veja se Mateus 1, 18 está guardando. Mateus 1, 28 e Atos 2, 38. Veja se isso está guardando. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Aqui está Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Eles tentam dizer, nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Qual deles? Aquilo coloca ambos em um. E projetando ele isto, e eis que, agora José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E eis que um anjo do Senhor apareceu sobre ele, você sabe, e disse: José, filho de Davi, não temas receber na Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vem. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse pelo profeta. Eis que a virgem conceberá, Isaías 9, 6, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado, a congregação responde, Emanuel. Ele guarda isto, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, apenas isto, títulos para aquele único nome. Então o guarda se coloca bem ali para auxiliar. Você compreendeu isso? Que coisa. Agora, quantos sabem disso? Aqui está. Ele é um guarda. Amém. Agora vamos para... Eu tenho um monte aqui de outros para a salvação. Tome esses outros. Mas agora, se vamos ter uma fila de oração daqui a pouco, daqui a mais ou menos uns 10 minutos, vamos tentar algo mais aqui só por 1 minuto. Vamos tomar algumas escrituras agora, onde eu as anotei. Aqui estão elas, correto. Agora vamos tomar e ver se Mateus aqui em cima, agora guarda isto para a cura divina. Peguem seus lápis e coisas, estão vocês anotando isto? Correto. Veja se Mateus divide isto, ou guardará isto. Vamos tomar Mateus 10, 1. Vamos tomar e ver se João, apenas 1 ou 2, vamos tomar 2. Ou 1 ou 2 de cada um, João 14, 12 e 15, 7. Vejamos se eles estão guardando a cura divina
ao redor do trono de Deus. Marcos 16, Marcos 11, 21 e 22, Lucas 10, 1 ao 12, Lucas 11, 29 ao 31, vamos correr com alguns deles, ver se eles guardam o direito da cura divina, da mesma forma que eles guardam o portão para o batismo no nome de Jesus. Podemos tomar isto através de cada um deles, isto é correto. Agora, vamos voltar e ver Mateus 10, 1. Apenas volte agora para que nós, então vamos concluir em cerca de 10 minutos, no mais tardar, o Senhor permitindo, correto? Vamos apanhar Mateus 10, ver se Mateus guarda os atos dos apóstolos. Você acha que Deus não coloca um guarda ao redor de sua palavra? Com certeza que Deus coloca, né? Aqui está aquele boi, leão, homem e águia. Não continuam eles assentados naqueles portões, bem aqui na terra, neste momento? Eles são os evangelhos, os 4 evangelhos, vem? E você observe, para todos os lados que eles iam diretamente para a frente. Eles não contradizem um ao outro. Eles permanecem um com o outro, vem? Um vai com a astúcia de um homem, o outro vai com a vivacidade de uma águia, outro como um pastor, um evangelista, para voar como evangelista, vem? O outro é um pastor, o outro firme, o outro astuto. Vejam, guardados em cada lado. Deus guardando este evangelho do Espírito Santo. Creia nisto, irmão. Correto. Agora, vamos tomar Mateus 10, 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Eles se reuniram em um cenáculo, todos orando em seu nome, batizados com o Espírito Santo, e o poder para o trabalho chegou. O que ele fez para eles naquele dia, do mesmo modo ele o fará por você. O que aconteceu naquele dia? Eles estavam lá dentro do cenáculo, com medo de ser perseguidos, com medo de serem mortos. Amém? E o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu? Eles foram para onde? Para a rua. Para onde foi o medo? Vê o que a revelação faz por você? A revelação, quando ela revela e mostra quem você é, você não tem medo de dizer a verdade. Você não tem medo de dizer o que você crê e o que os outros vão achar de você. O que importa? O que vai importar o que os outros vão achar de você? O medo, eles tinham medo porque eles criam em Jesus. Eles tinham medo. Mas quando o Espírito desceu, o que aconteceu? O medo se foi. E eles foram para a rua. O Espírito Santo foi tão forte na vida deles, que levou eles para a rua para pregar, e lá converteram quantas pessoas? 3.000 almas foram batizadas. Estava pregando o evangelho, Estevão. Para onde foi o medo? Quem tirou o medo deles? O Espírito Santo, através da revelação. Por isso que o profeta diz, quando ela reconhecer o que ela é. Irmãos, isso é tremendo. Quando você reconhecer qual é o poder que Deus te deu, o que você é. Eles se reuniram em um cenáculo, todos orando em seu nome, batizados com o Espírito Santo, e o poder para o trabalho chegou. E o que fez para eles naquele dia? Do mesmo modo, ele fará por você. Ele encorajou aqueles lá, ele vai encorajar você. Há um costume muito, né? Que nós temos que seguir a multidão. Temos que seguir o outro, porque não pode, tem que seguir. Vamos lá na palavra. Você tem medo de se posicionar pela palavra? E muitas vezes você tem que ficar sozinho? O profeta disse que muitas vezes você vai ter que ficar sozinho. Mas quem colocou aquilo no seu coração? Pior é você ficar fingindo.
você ser um hipócrita, de você saber o que realmente é a coisa, mas você está fazendo ali porque o outro está olhando, para que o outro não te julgue. Seja você mesmo. Do mesmo modo ele fará por você. Eu estou muito contente em poder dizer que sou um dos tais. Amém? Eu também estou. Apenas acalme os bebês, só um minuto agora. Apenas ouçam atentamente. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Olha o que o profeta fala no 351. Muitos pastores apenas deixam que os espíritos imundos fiquem bem em sua igreja. As vestimentas das mulheres, atos reticentes. Que atos são esses? Atos imorais, adultérios. Aqui está reticências. Como é que são atos? Está falando de pecados. Vestimentos das mulheres, atos, festas de baralho. O que é festa de baralho hoje? Hoje praticamente acho que ninguém joga baralho. Porque inventaram os joguinhos agora, cassino no celular que você joga. Aquilo é festa de baralho hoje. Apostas, jogo de bicho, tudo isso é isso aqui. Mega Sena. Não, vou jogar porque se eu ganhar vou fazer a obra de Deus. Vai se converter, irmão. A obra de Deus não é feita com assim, não. A obra de Deus não é feita de outras formas. Vou ler aqui, depois eu quero acrescentar algo aqui. Festas de baralho, jogos de azar, danças. Eu vi igreja na mensagem agora que tem grupo de dança. Na frente do altar, as irmãzinhas lá dançando. Dançando dentro da igreja, igual a denominação. E é grupo da mensagem que eu estou falando. Não estou falando da denominação lá não. Olha o que o profeta está falando aqui. Você acha que o profeta ia permitir isso dentro da igreja? Mas tem que ser popular. O espírito entrando, colocando as garras, as unhas. Sutilmente. Festas de baralho, jogos de azar, danças, ceias de sopa. Ali, misericórdia. Eu lembro que na caminhada passada nós fazíamos muito trabalho para arrecadar dinheiro para a obra. Nós dizíamos assim, não, tínhamos que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Quando nós viemos para a mensagem, nós vimos que o profeta disse que a obra de Deus era feita através dos dízimos e das ofertas. E se houvesse uma necessidade da igreja, tinha que colocar diante da igreja e colocar uma caixinha ali. Até nós achamos estranho quando viemos para a mensagem, né? Porque nós éramos acostumados a fazer trabalho de pizza, e fazia isso, fazia aquilo, irmão, quem sabe, irmão Vilmar, lembra? Fazia tudo, entendeu? Para vender comida, fazia tudo. Dizendo para arrecadar dinheiro para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Quando o profeta vem, o profeta diz que a obra de Deus é feita através do dízimo das ofertas. Então, o que aconteceu? Nós paramos. Uma vez nós tínhamos uma necessidade aqui, não sei o quê. Aí o irmão falou para mim, se fosse antigamente, nós fazíamos um trabalho rapidinho e levantava esse dinheiro. Eu disse, mas agora na mensagem não é assim. Nós só coloca e Deus proveu. Deus proveu, sempre proveu. Não precisa ficar aqui falando, isso aqui, aquilo. Não, eu falo, irmão, nós precisamos fazer isso aqui. Está aí os irmãos. Como as ofertas para os irmãos do sul, nós só colocamos aqui, irmãos. Aqui, os irmãos estão em necessidade lá, quem sentir no coração, e Deus faz. E Deus está fazendo. É nessa forma que a obra de Deus é feita. Não é joguinho de isso, joguinho daquilo. Misericórdia. Vem aquele guarda sentado ali no portão, o guarda do evangelho, para sustentar aquele livro de Atos que foi escrito. Agora, eu ouvi um grande mestre, há não muito tempo atrás, disse um grande homem, bom homem,
o encontrei, estreitei sua mão, um excelente irmão. Ele disse, mas os atos dos apóstolos foi apenas uma estrutura para a igreja. Em outras palavras, ele tinha a estrutura aqui fora. Quando os atos dos apóstolos estavam dentro, e esses evangelhos são a estrutura para manter e proteger isto junto. Veja como a mente de um homem pode fazer qualquer coisa. Eu pensaria a mesma coisa se não fosse por ele. A estrutura, gravem isso aqui, a estrutura, o Pentecostes, não foi a estrutura do Evangelho. O Pentecostes não foi a estrutura do Evangelho. Quem foi a estrutura do Evangelho então? Os 4 Evangelhos são a estrutura para sustentar o Pentecostes. Depois que eles colocaram esta estrutura, o Pentecostes veio à existência. É isto correto? Amém. O que foi escrito primeiro? O livro dos Atos ou dos Apóstolos? Os apóstolos, Jesus andou por ali fazendo as obras, predizendo o que viria. Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles 4 guardas vieram e escreveram tudo o que eles viram acontecendo, contando aquilo exatamente como isto ia acontecer e o que aconteceria. Então, de repente, eles colocaram uma estrutura ao redor disto. E aqui está, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João são a estrutura, ou a obra protetora que protege o templo principal, o trono, a bênção pentecostal. Não a denominação pentecostal. Irmão, irmã, eles estão totalmente fora da coisa toda, mais distante do que qualquer outra igreja pentecostal. Hoje eles dizem, você é pentecostal porque você tem que pular e falar em línguas, e fogo, e ter cura, e aquela coisa, aí você é pentecostal. Estão fora, tão longe do que realmente ser um verdadeiro pentecostal. Não uma denominação pentecostal, irmão, irmã, eles estão totalmente de fora da coisa toda, mais distante do que qualquer outra igreja. Vocês estão vendo por que o profeta diz, os pentecostais estão longe? Onde eu penso que os pentecostais falharam? Ele vem e diz, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Ele diz, Lutero, Wesley, Pentecostes, estamos além disso. Além, quer dizer, mais na frente. Só vai entender isso quem captou. Quem não captou vai continuar dentro de Pentecostes lá, dentro de Laodiceia. Por que o profeta diz que estamos além? Será que o profeta falou por falar? Deus não fala nada por falar. Ele disse que falaria, entregaria, e iria ao coração do eleito. O eleito entenderia isso e se posicionaria. Ele diz, quando a noiva reconhecer a sua posição, o rapto vai acontecer. Como que vai acontecer rápido? Tem gente que está esperando o rapto para casar. Quando que ele vai casar? Nunca. Você está falando nunca porque o rapto não vai acontecer? Não, o rapto vai acontecer para aqueles que já estão casados, não para você casar. Porque o rapto é a ida para a ceia das bodas, não as bodas. Não foi o que nós lemos aqui? Então como você vai casar com um noivo invisível? Então para você casar ele tem que estar aqui, em forma da palavra. Está aberto isso, está tão claro. Só precisamos que o Espírito Santo unja nossos olhos com um colírio, para que possamos enxergar isto e ver, nos entregar cada vez mais e mais para Ele. Senhor, me ajuda.
Lembra? De uma geração toda subiu só um. Você acha que vai ser multidão aqui? O profeta disse que não vai ser multidão. Vai ser 1 em 1 milhão. Foi ou não foi isso? O profeta disse. 1 em 1 milhão. Então você não tem que ser levado por 1 milhão. Você tem que ser levado você sozinho, pelo aquilo que o Espírito Santo tem mostrado para você. Não uma denominação pentecostal. Irmão, irmã, eles estão totalmente de fora da coisa toda. Mais distante do que qualquer outra igreja. Eles estão mais distantes que os luteranos estavam. Oh, os pentecostais estão mais distantes do que os luteranos estavam. Mais distantes do que qualquer outra igreja. Estou lendo 355 da mensagem, irmãos. Ó. Eles estão mais distantes que os luteranos estavam. Os luteranos guardavam um pouquinho melhor do que eles guardam. Isso é correto. Mas do que isto? Exatamente correto, Gene. Porque agora não viram Jesus do lado de fora da igreja luterana tentando entrar. Não foi visto Jesus fora da igreja luterana. Não foi visto Jesus fora de nenhuma da igreja. Qual foi a era que foi visto Jesus fora? Laodiceia, a era pentecostal. Então, como você vai estar dentro de uma era quando Cristo não está? Mais do que isto, exatamente correto, Gene, porque agora não viram Jesus do lado de fora da igreja luterana tentando entrar, mas estava tentando, porque eu acho que em primeiro lugar ele nunca esteve. Ele estava na igreja pentecostal e foi colocado para fora. Isso é correto. Agora Mateus 10:1. Agora vamos abrir em João 14:12 e ver se João vai voltar e guardar estas coisas preciosas no Pentecostes. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus falando, na verdade vos digo que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Ó irmão, o portão ali, aquela águia, estava sentada bem ali, porque aquele é o serviço evangelístico. Você sabe, voando como uma águia, vivacidade, indo diretamente à terra profética ali em cima, vê você? E prevê coisas e diz as coisas que eram, que são e que virão. Vem, assentado bem ali, guardando. Disse, as obras que eu faço, observe aquela águia. Vem. E aqui está o leão, o servo. Jesus lhes deu o poder. E ele protege isto, ele protege Atos 2:38, ele apoia bem ali aquele leão. E aqui vem aquela vivacidade do evangelho com esta águia, dizendo, estas obras que eu faço, também as fareis, as fareis, mais do que essas fareis. Voe através do mundo com isto, como a pomba que tinha a cabeça do seu companheiro arrancada e dilacerada sobre o sangue, aspergido, clamando, santo, santo, santo ao Senhor. Limpava o leproso. Sim. Nós vamos nos deter aqui, irmãos. 359. Amanhã nós daremos sequência no 360. O que os 4 evangelhos estavam protegendo? Trono da misericórdia. Da mesma forma que os 4 guardas protegeram no Velho Testamento, o tabernáculo, a própria presença de Deus, os 4 evangelhos também protegem isso. A igreja lê a igreja pentecostal, a igreja denominacional, lê os 4 evangelhos e dizem que Deus é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 deuses.
E eles não conseguem entender que os 4 evangelhos estavam protegendo o único Deus. E se você entende que os 4 evangelhos estavam protegendo o único Deus, você enxergou Jesus em cada um daqueles lugares? Cada evangelho, você enxerga Jesus ali. Cada evangelho. Mas a mente incircuncisa, a mente religiosa, nunca poderá ver. Eles não conseguiram nem entender com o próprio diálogo com Jesus. Eles não conseguiam entender. Porque um homem de 30 e poucos anos, 30 anos, falando para eles que antes que Abraão existisse, eu sou. Eles eram conhecedores da palavra, mas não sabiam quem era o eu sou. Se eles soubessem quem é o eu sou, eles tinham discernido. E por que eles não discerniram? Porque seus nomes não estavam escritos no livro. Porque a descendência deles era de quem? Do diabo. Jesus discerniu isso. Porque eles falaram, nosso pai Abraão. Ele diz, se Abraão fosse o vosso pai, vocês se exultariam, se alegrariam por me ver aqui, porque Abraão viu e se alegrou. Eles não conseguiram entender. Nós temos um pai, nós não nascemos de prostituição. E Jesus disse, vós tem por pai o diabo, e quer satisfazer o desejo dele. Qual era o desejo de Satanás? Era matar ele. E quer satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Estão todos mortos. Separação eterna de Deus. Comeram maná, mas foram separados. Há quantos que comeram maná hoje estão separados? Ei, irmãos, isso é forte demais. Porque só tem um maná que tem descido do céu. E o maná hoje não é o maná lá de trás, não. É o maná de hoje, o tempo é de hoje. Nós podemos olhar para as histórias lá do que aconteceu e tomar por exemplo. Mas Deus tem um maná especial para nós hoje. Um maná atual. Não um maná lá de trás, não. É um maná atual. Aquele que foi guardado na panela dourada. Ele está fresquinho para nós. Não é um maná morfado, não. Mofado, não. Que Deus possa nos ajudar a entender essas coisas. Então, quando a vez nos aproximamos da presença de Deus, é para isso. Para nos fortalecer na fé. Sair mais firmados, mais felizes, mais contentes da presença de Deus. Esse é o nosso objetivo. Feche teus olhos neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da Tua palavra dada-nos nesta noite. Essa leitura que tivemos aqui, ó Pai, essas instruções que alegram os nossos corações, que fortalece nossa alma, que confirma, porque há um fundo clamando, há outro fundo para responder. E quando nós lemos a Tua palavra, um fundo clamando, o fundo aqui responde amém. A nossa estrutura, ela se move, ela estremece, porque há algo dentro de nós. Isso que está dentro de nós és Tu, Senhor. E quando nós lemos a Tua palavra, Tu vibras aí dentro de cada um de nós. E nós sentimos isso, ó Pai. Isso acalma nossas almas. Isso acalma todo o pesar do dia. Isso nos dá fôlego. Isso nos dá alento. Isso faz nos esquecer dos problemas, das dificuldades. Muitas vezes até das dores que sentimos. Quando viemos para ter companheirismo com nossos irmãos, para ouvirmos a Tua voz, esquecemos. Entramos em uma outra atmosfera. Uma atmosfera de adoração. E é nessa atmosfera, Deus bendito, que a cura se manifesta. É nessa atmosfera onde o pesar passa, Deus bendito. Onde os problemas são resolvidos. Muitas vezes saímos da Tua presença ainda, sem uma direção, mas a coisa já está toda resolvida. Quando chega no momento, o anjo já foi lá na frente resolver os problemas, as dificuldades, já foi nos prover, já foi nos dar a saúde,
já foi nos dar aquilo que estava faltando para nós. É dessa maneira. Tu trabalhas de todas as formas, e os teus anjos estão ao nosso redor, fazendo o trabalho que é nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal e todo perigo, ó Deus. Tu possa dar a esse espírito de valentia ao nosso irmão Monteiro, que ele possa encarar este momento de dificuldade, ali onde a saúde dele vai se desvanecendo. Ó Deus bendito, dai força ao meu irmão, dai força a cada um de nós também, quando chegar a nossa hora, Pai. Esta é a nossa oração em favor dele, não somente dele, mas de cada um dos nossos irmãos. Devemos orar uns pelos outros, guardar uns dos outros, proteger uns aos outros através da oração, Pai. É isso que estamos fazendo aqui, orando uns pelos outros, Pai. Eu pedi a oração daquele santo, Deus. Eu falei, meu Monteiro, ore por mim, eu preciso da sua oração. E com toda a fraqueza dele, ele diz amém, e levantava a mão. Eu vi, ó Pai, eu senti aquilo no coração dele. Ele me pegou quando criança nos braços, como recém-nascido nos braços. E eu agradeço, ó Pai, pelo aquele irmão, pela vida que tu deu para ele. Ó Deus, ajuda-o, em nome de Jesus Cristo. Ajude a todos nós, a cada um dos nossos irmãos que estiveram conectados através da internet. Ajuda-os, ó Pai, em todas as suas dificuldades, em todas as suas necessidades. Conceda-nos uma noite de paz, de descanso e de proteção, Pai. Possamos guardar aquilo que recebemos nessa noite em nossos corações. E se porventura soou algo do homem, que tu possa tirar, ó Pai. Deixa somente aquilo que és teu, aquilo que tu falaste através da tua palavra. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter todos vocês aí através da internet. Glória a Deus. Pentecostes é uma experiência individual de um genuíno cristão com Deus. Nada a ver com Laodiceia. Laodiceia está caída como era. É verdade, irmão Cosme. Irmão Cosme que postou aí, né? Deus abençoe, irmão Cosme, a todos os nossos irmãos. Nós vamos agora aqui comunicar, né, nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Nosso irmão Jailson Souza, Paraíba e família, Deus abençoe. Irmã Ivonete Lopes, irmão Marcelo Estevão, né? Rio Grande do Sul. Irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, Montenegro, aqui em Rondônia. Irmã Juraci Sobrinho, aqui de Ariquemes, Rondônia. Irmã Luziane Nunes, São Pedro do Piauí, Deus abençoe, irmã Luziane, toda a família. Irmã Raquel Souza, irmão Alain também, né? Jandira São Paulo, irmão Cosme, Jandira São Paulo, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, Deus abençoe, irmão Letácio, toda a sua família também. Irmão Carmelita, irmão José dos Santos, Deus abençoe, Jandira São Paulo também, Deus abençoe. Irmão Mari Lúcia, Jandira São Paulo, Deus abençoe também. Irmão Carlos Gomes, Jandira São Paulo, Deus abençoe, irmão Carlos. Irmã Keren Apuc, irmã Luiz, Tangará da Serra, Mato Grosso, Deus abençoe também. Irmã Sandra Gomes, irmão Valdemir de Paula, Deus abençoe também, Jandira São Paulo, né? Irmão Rodney Antônio, Betim, Minas Gerais e família, Deus abençoe, irmão Rodney. Irmão Juscelio, irmão Renato, né? Irmã Marta aí, daqui de Ariquemes, Deus abençoe. Irmão Caio César e família, Jandira São Paulo, Deus abençoe. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sinta-se todos abençoados em nome do Senhor de Jesus Cristo. O pastor Ailton estava com o irmão Monteiro. Eu não sei se ele está ouvindo, ele pode estar ouvindo através do celular e não conseguiu comunicar, mas sempre ele está conectado conosco. Deus abençoe também o pastor Ailton. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui através deste canal, Tabernáculo do Senhor, né, em Ariquemes, para darmos continuidade nesta mensagem. Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas caminham como se nada fosse acontecer. Ignoram o aviso, mas a tempestade se aproxima. A escritura está na parede, a queda desse mundo é certa.
meio ao caos, meu coração segue cheio do rapto. Complete o nosso gozo. Vem, Senhor Jesus, já está aqui a Eva que não vai cair, sua esposa, sem mancha e sem ruga. Hoje se cumpre essa escritura. Despede-nos daqui. Se eles não fossem abreviados, quem se salvaria? Aparência de piedade sem nenhuma santidade. Minha alma se aflige pelo que vê, geme e clama. Fica morte em toda parte e em toda gente, não há esperança. Complete o nosso gozo. Vem, Senhor Jesus, já está aqui a Eva que não vai cair, sua esposa, sem mancha e sem ruga. Hoje se cumpre essa escritura. Despede-nos daqui. Muitos se firmam em seus apegos para esconderem seus medos, mas não adianta, já está pronta aquela bomba. A cada sinal fico na expectativa
abençoe em nome de Jesus.